Esse vídeo aqui é uma reação à entrevista da Simone Tebet que ela deu a Miriam Leitão e também uma análise aí sobre os rumos da política econômica do governo Lula e uma pergunta para a esquerda brasileira. É isso aí mesmo? Se liga aí. Salve pessoal, beleza? Esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os rumos do Brasil, do mundo. Eu sou Wesley Cantelmo, sou economista, apresento aqui análises de economia política brasileira, internacional de vez em quando. E é isso aí, olha só, queria agradecer o pessoal que tem acompanhado o canal, tem deixado aí seu like, curtido, né, e comentado também. Todo o feedback que a gente tem recebido tem sido muito legal. A gente está tentando engrenar aí o canal e fazer crescer, enfim, é um trabalho que eu estou curtindo fazer, eu gosto de fazer. Enfim, obrigado pessoal. E pedir ao pessoal que está por aí também para deixar seu like, comentar. A ideia é que a gente troque ideia, ninguém aqui é dono da verdade, então fique muito à vontade para comentar, se discorda, se concorda, se tem um outro ponto, um outro elemento a trazer, enfim. E te peço aí, porque isso também ajuda bastante aqui o desenvolvimento do canal, tá bom? Valeu. Olha só pessoal, eu assisti há pouco tempo atrás, né, já faz alguns dias, uma entrevista da Simone Tebet, que ela concedeu a Miriam Leitão na Globo News, e a própria Simone Tebet publicou lá no canal dela do YouTube, né? E para mim uma entrevista muito interessante e reveladora. Ela ficou um tempo sem falar, né? Existia todo um contexto, né, de uma certa tensão, porque ela é uma pessoa da direita tradicional brasileira. O seu programa econômico, quando ela foi candidata a presidente da República, foi orientado, né, foi construído por um dos principais economistas liberais do Brasil, né, que é o Pastore. Enfim, e ela é uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito cordata, gentil, né, e uma política experiente também, bastante habilidosa, né, de uma retórica forte, potente aí demais. Mas ela deu algumas declarações depois de algum tempo jogando mais parada, digamos assim, né, que reforçam o seu entendimento acerca da política econômica e traz aquilo que eu considero que deve ser objeto de estranhamento por parte da esquerda brasileira e que nos auxilia a fazer uma avaliação crítica do governo Lula. E aqui eu gostaria de ressaltar, né, eu sou uma pessoa apoiadora do governo, eu quero que o governo dê bastante certo. Acho que os interesses do povo brasileiro dependem do sucesso desse governo e por isso eu tenho sido bastante crítico, né? Quem acompanha o canal pode observar que eu já fiz alguns vídeos analisando, né? Inclusive tem um vídeo, né, que traz esse tema, né, a política econômica no governo Lula, e que aí eu trago uma análise ali um pouco mais detalhada sobre o que eu penso, aonde que está indo no caminho legal. Vou até deixar aqui no card ou aqui na descrição também, que eu trago uma análise um pouco mais detalhada do que eu acho do que está indo de fato num caminho bom e do que não está, e que tem uma questão estrutural muito séria no governo brasileiro. E mais do que isso, né, a gente não está tocando políticas que de fato mude a condição estrutural do Brasil, né, nesse caminho necessário em busca do nosso tão almejado desenvolvimento brasileiro. Então eu vejo isso como um problema. E a gente tem uma questão fundamental, porque na verdade a gente vive atualmente sob a orientação institucional que é oriunda do golpe de 2016. É bom que a gente não se esqueça disso, né? O golpe de 2016, ele foi a última grande, sobre a presidenta Dilma, né, foi a última grande transformação de monta na estrutura institucional do Estado brasileiro, né, no sentido de reforçar as orientações de funcionamento do Estado que começaram a ser postas nas reformas liberalizantes da década de 90. E as reformas de 2016, eu posso dizer assim, elas vieram nesse sentido de fortalecer e de tornar mais, de assentar melhor essa concepção de um Estado não desenvolvimentista. E o governo Lula opera nessa estrutura institucional, né? A minha crítica é de não haver tensionamento, que eu considero necessário, inclusive sob o ponto de vista político, no sentido da transformação dessa estrutura.
E aí a opção do governo Lula, ao que tudo indica, a gente já está caminhando aqui da metade para o final do governo, né, foi de não tensionar essa estrutura e tentar fazer um governo de entregas de o máximo possível dentro dessa estrutura dada. Ou seja, não houve uma tentativa. Ao contrário, o que teve foi o distensionamento de alguns pontos, né, no caso, aí, o governo diria, né, do arcabouço fiscal que foi finalizado ao ato falho, do teto de gastos que foi substituído pelo arcabouço fiscal, que na verdade não é mudança de orientação nenhuma, né? Uma suavização da orientação, mas que pode trazer até problemas mais drásticos, né, ao meu ver. Já falei muito sobre arcabouço fiscal aqui também, mas hoje vai acabar entrando um pouco nisso também, novamente. E por outro lado, questões que foram tocadas, né, como reversão de privatizações, por exemplo, de refinarias da Petrobras, então não se tocou nisso. A própria privatização da Eletrobras, que é um dos maiores assaltos da história da economia e do país, né? O governo entregou um pouco, já entregou os pontos, né? Parece que isso não vai ser objeto mais. Enfim, bastante preocupante. E então, eu vi esse vídeo da Tebet e eu achei que vale a pena a gente reagir a ele aqui um pouquinho. Não ao vídeo inteiro, uma entrevista de cerca de 30 minutos, vocês podem assistir lá no canal da Tebet, vou deixar o link aqui também. E eu vou destacar alguns pontos que me pareceram bastante reveladores e que nos provocam, enquanto esquerda, a fazer uma reflexão crítica com relação aos nossos rumos, tá? Acabou que a maneira que eu vou propor aqui, eu vou fazer de certa forma um vídeo de trás para frente. Vocês vão ver, eu vou pegar alguns trechos em específico, começando de pontos que estão lá no meio do vídeo, trazendo para pontos mais do início, mas que nos ajudam na análise de 4 temas, eu diria, né? O primeiro com relação a essa orientação mais ampla de política econômica, sobretudo a política fiscal, ou seja, como que está sendo pensada a política econômica no núcleo do governo, e aí vocalizado pela Simone Tebet. Também ainda com relação a essa questão mais estrutural, mas sobretudo ao papel do Ministério do Planejamento nessa orientação geral, né? Depois, uma consideração sobre a crítica que ela deixa ali inclusa no seu discurso corrente sobre outros caminhos, né? E aí com um artifício retórico que é bastante poderoso e que tem sido bastante utilizado, eu vou mostrar isso, né? Sobre um suposto erro cometido no passado. E, surpreendentemente, o quarto ponto, o que me deixou bastante curioso, com relação a um planejamento de médio e longo prazo que o governo brasileiro vai apresentar, um planejamento de 25 anos sobre como se espera o Brasil daqui a 25 anos, com indicadores, metas, enfim, que segundo a Tebet vai ser apresentado, me parece que ainda esse ano, já valendo a partir de 2026. Vamos ver. Curioso. Então vamos lá. Preciso enfrentar gastos, cortar gastos, diminuir despesas. Mas depois diminuiu um pouco, passou a falar menos sobre isso. Por quê? Tem algum foco de corte de despesas possível hoje, depois de todo o conhecimento que você acumulou no Ministério e com toda a assessoria? Essa resposta eu posso te dar de forma bem objetiva, Miriam. Eu conheço a realidade da política brasileira, não faço política há pouco tempo, e fui do Congresso Nacional nos últimos 8 anos. Nós achávamos que teríamos um parceiro mais fiscalista no Congresso Nacional, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, seja na PEC da transição, eu participei dela, fui responsável também por ela, não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, seja em relação ao arcabouço que não foi aprovado do jeito que nós queríamos, seja em relação a esse novo ajuste. Quer dizer, o Congresso sempre aumenta a despesa, na verdade. E diminui a contenção. Então aqui eu deixo a reflexão, né? É isso mesmo, pessoal? Né? É isso mesmo, esquerda? Aqui a Tebet ela deixa muito claro, né? Primeiro, essa coisa do Congresso menos fiscalista do que se esperava, que nos dá uma tijolada no peito quando a gente vai fazer a análise de correlação de força.
pelo menos com relação ao Congresso, me parece então que tem espaço para que a gente avance numa agenda, uma agenda que nos permita mudar o país de patamar. Outro assunto é com relação a essas pressões e os mecanismos efetivos que o sistema financeiro tem de pressionar a economia brasileira. Ok, podemos discutir isso em outro momento. Mas não com relação ao Congresso, né? A Tebet deixa muito claro, né? Parece que na intenção dela o impulso fiscal gerado com a PEC da transição para a equipe econômica deveria ser menor e o arcabouço deveria ser mais rigoroso ainda, né? E isso a gente viu, né, na época da proposição do arcabouço fiscal, de fato, né? O arcabouço ele saiu do governo mais rigoroso, ele foi suavizado no Congresso. Então a gente já sabia disso. E tem economistas, pessoas que inclusive do nosso campo que inclusive têm sido perseguidas por parte dessa esquerda, que pouco sofisticada, que não está sabendo discutir aquilo que é central na economia brasileira, que é central para o país, na verdade, que é a economia. Pode me chamar de economicista, o que for, né? Mas se a gente não gerar um ciclo de prosperidade, um ciclo de mudança de patamar da condição produtiva do Brasil, a gente não tem futuro. Isso é simples, isso é dado. E a questão da participação do Estado na economia, gente, é surreal, né? O patamar da história que a gente está vivendo. É só a gente pegar a história e pensar o seguinte: não existe um caso no mundo em que o processo de desenvolvimento, um processo de sofisticação da economia não foi puxado por investimentos estratégicos e conduzidos e orientados e regulados pelo Estado. Não existe. No mundo não existe. Então, assim, nós vamos naturalizar isso aí, né? Nós vamos naturalizar esse entendimento a ponto da gente saber que não temos um Congresso que pode ser trabalhado no sentido de avançar numa pauta desenvolvimentista e a opção de um governo de esquerda é essa, não fazer, porque a frente é ampla e etc. Mas não com o Congresso, né? A frente é o sistema financeiro, as capacidades que o sistema financeiro brasileiro tem de gerar pressões efetivas sobre o país, de fato, isso existe, mas não o Congresso, né? O Congresso é possível trabalhar uma agenda mais positiva para o país. Está claro na palavra da Tebet, né? Curioso isso, curioso. Vamos continuar escutando aqui um pouco. Então não é o Congresso fiscalista que nós imaginávamos. Então não adianta dar murro em ponta de faca. Democracia é isso e temos que conviver, né? E não temos que fazer qualquer crítica em relação a isso. Faz parte do jogo democrático. Dentro disso, e com o pragmatismo que a vida inteira me pautou, eu vejo na janela de 26 a oportunidade que eu não estou vendo na janela de 2024 e 2025. Explico muito rapidamente. 2022, a janela de novembro e dezembro de 2022 foi a janela da gastança. Precisávamos recuperar políticas públicas, farmácia popular, enfim, Bolsa Família, etc. Ciência, tecnologia, educação e inovação. Tá? E gastamos. Injetamos 140 bi a mais, né, por ano, que aí é acumulado ano a ano, de gastos públicos. Chegou o momento em que 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, a véspera de uma possível eleição em 2026, não é por conta nossa. Converse com 54 senadores que vão para a reeleição. Eles não querem tratar desse assunto, eu não tenho dúvida. Conheço meus colegas e não os critico. O que nós temos de janela de oportunidade ao inverso, avesso do que foi feito em 22, em 26, em novembro e dezembro, seja o presidente Lula candidato e reeleito, seja um outro candidato, um outro presidente eleito, é fazer o dever fiscal. É cortar gastos, cortar o supérfluo, fazer uma política num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente, né? A diferença do veneno e do remédio está na dose, mas que permita garantir sustentabilidade de vida pública, baixar juros, baixar a inflação e fazer a economia crescer. Essa janela de oportunidade nós não podemos perder. Assustador. Assustador. Olha só, gente. Primeiro aquilo que a gente conversou na primeira parte, né? Ok, não tinha um congresso fiscalista o suficiente. Então, assim, o que está acontecendo, né? É isso mesmo, pessoal? É isso mesmo? Nós temos um governo que tem uma concepção fiscalista de país, com equipe econômica fiscalista de país, e está tudo bem para a esquerda. É isso mesmo, né?
Ah, mas não é o governo, a Tebet, não sei. Repito, eu não vejo dissonância dessas palavras da Tebet com relação ao que eu vejo nas palavras de representantes do Ministério da Fazenda, comandado pelo ministro Haddad, a quem eu tenho extremo respeito, mas discordâncias profundas também. Olha só, o arcabouço fiscal foi um erro estratégico do governo. A verdade é essa, né? E repito, basta a gente ir na história. A gente precisa financiar um processo de desenvolvimento brasileiro. E a dívida pública é fundamental. Tá? A dívida pública é uma arma, é um elemento, um instrumento a ser utilizado num processo de desenvolvimento. Ponto. Isso é consolidado. Tá? Então, é uma tremenda de uma conversa fiada, essa preocupação retórica e embasada em nada acerca do volume de dívida pública brasileira. Tem uma questão que a gente pode dizer o seguinte, que é muito utilizada, era muito utilizada nos discursos do Roberto Campos Neto e provavelmente está presente também no que Tebet, enfim, o próprio Haddad tem falado por aí, e Galípoli, etc., que tem relação com um mecanismo efetivo de pressão que o sistema financeiro pode fazer sobre a economia brasileira, pressionando a demanda por títulos públicos e prejudicando assim o financiamento da dívida pública, né? E aí gerando um suposto risco de insolvência. Ou seja, o governo faz os leilões de títulos, os caras não compram, exigindo prêmio de risco, ou seja, taxas de juros mais elevadas, para garantir uma política fiscal mais agressiva, por exemplo. Ok, isso acontece, mas isso só acontece por conta do aparato institucional vigente, né? Se a gente pegar na história, em outros países, tem outros meios de se controlar esse movimento, né? Controle de capitais, enfim, várias formas de se fazer isso, não tô falando, né? Tem uma coisa a ser discutida tecnicamente e de maneira aprofundada. Então, isso não é algo escrito na pedra, né? Pelo contrário, a história dos outros países e países desenvolvidos, pega na China, vamos pegar a China como exemplo, isso aí não passa nem perto, né? Uma estrutura institucional tacanha e ridícula como essa que está vigendo no país, sobretudo depois de 2016, tá? E que culminou, inclusive, um dos aspectos dessa reforma estrutural neoliberal que eu disse no início do vídeo, é justamente esse modelo de independência administrativa do Banco Central, né? Enfim. Olha só, por outro lado, me assusta muito como está enraizado, e a ponto da ministra trazer isso a público de uma maneira tão tranquila, essa concepção de uma necessidade de combate, de fato, a essa agenda de gasto. O gasto é demonizado, né? Para a gente trocar em miúdos aqui. O gasto é demonizado. Mesmo o gasto é essencial. Ela se refere à retomada de políticas públicas que são essenciais para o povo brasileiro como gastança, né? Era o momento da gastança. Puxa vida. É uma retórica que prejudica o debate, né? É uma retórica equivocada, errada, embasada em achismos, embasada no que tem de pior do debate econômico, sob o ponto de vista do debate em si, intelectual, portanto, embasada em nada, né? Um aparato teórico chulo, e que está presente no núcleo do governo brasileiro em 2025, num mundo conturbado, como a gente está vivendo, num mundo em que a disputa tecnológica dá a tônica da geopolítica contemporânea, num mundo em que a participação do governo é essencial no sentido de promover as inovações e de se proteger de avanços agressivos de outros países, daí as tarifas do Trump, né? Num mundo em que se busca uma certa autonomia com relação aos desígnios do norte-americano, sobretudo do dólar, num mundo que tende a ir para o multilateralismo, apesar da tensão que os Estados Unidos faz agora, num mundo em guerra, num mundo em que a Europa passa agora a reforçar o seu orçamento de guerra, vai se rearmar com política fiscal, com dívida pública, em que enterraram, pelo menos para eles, a balela do fiscalismo. A gente tem no núcleo
da economia brasileira esse tipo de pensamento. Não sei a vocês, isso me assusta. A mim me assusta, tá? Não que seja surpresa para mim. Também não me tomem por ingênuo, né? Sei disso. Mas é preciso que a gente explicite, né? Esse susto, esse estranhamento. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vamos com calma, tá sem problema nenhum. Eu vou para um outro trecho, nessa proposta de trás para frente, pra gente analisar as falas da Tebet. Vou aqui para o minuto 7. No exemplo do prefeito, assim, nós precisamos dialogar com os interesses da população brasileira, entender que quando nós falamos, ou esse governo que é mais social, mais de esquerda, e fala que a grande missão do país é fazer justiça social, e né? Um país tão rico não pode ter um povo tão pobre. Nós temos que ter como meta, e tanto a direita quanto a esquerda tem como meta a justiça social. Nós podemos ter divergência na forma, né? Não se faz social sem fiscal, sem controlar as contas públicas, sem gastar com eficiência e qualidade, sem excessos, sem fraudes, sem erros. A forma pode ser distinta, mas o objetivo principal, tanto a esquerda quanto a direita, tem a mesma finalidade. Será mesmo? Tem. Tanto a direita quanto a esquerda, não extremo. Os extremos se encontram. Nem a Miriam Leitão tá acreditando nela. Tanto da direita quanto da esquerda. Na violência, na privação de liberdades, na autocracia, isso é uma outra história. Estou falando, obviamente, de alguém que é mais centro-direita na economia, mais centro-esquerda na parte de costumes e convive com os dois lados por ser uma pessoa de centro. Quando eu converso com políticos de direita e de esquerda, eu vejo que eles têm o mesmo objetivo. A forma ou a fórmula é que eles podem divergir. Talvez a virtude esteja no meio. Nem um fiscalismo desalmado, né? Um fiscalismo que só pense no futuro matando o presente, né? E nem uma política social que não olha o futuro, gasta, cria subsídios e com isso empurra a conta lá para frente, gerando inflação, dívida pública e tudo mais. Voltando ao exemplo, Miriam, e aqui ousando, né? Olha, gente, ai, olha só, vou dar um entendimento meu para vocês. Essa coisa do caminho do meio, cara, é uma retórica muito valiosa para a direita brasileira há muito tempo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o que nunca aconteceu no Brasil, e ela está presente sempre na direita, essa coisa do caminho do meio, foi caminho do meio. Nunca houve caminho do meio no Brasil, né? Nunca houve, né? E quando houve, eles deram um jeito de dar um golpe para que o caminho, pelo menos nem o caminho do meio fosse possível, né? O mínimo de emancipação do povo brasileiro nunca foi permitido. A gente está falando aqui agora de 2016, o golpe da Dilma, eu quero lembrar disso. A gente está sob a égide de uma estrutura institucional oriunda do golpe de 2016, e ponto. E ponto. Por que o golpe foi dado? Porque os primeiros governos do PT apostaram no caminho do meio. Era uma distribuição fraca. É um reformismo fraco. Como se convenciona, inclusive, a analisar o governo do PT. Os governos do PT, os primeiros governos de Lula e Dilma. De um reformismo fraco. Aquilo ali era um pouquinho de caminho do meio. Era um pouquinho de caminho do meio. Né? Na verdade, a direita brasileira ela é radical, ela é extrema. A extrema-direita, que a gente chama aqui agora do fascismo bolsonarista, é só a expressão mais feia, mais agressiva daquilo que é a direita brasileira. Que é uma direita que não quer caminho do meio nenhum. Mas como artifício retórico, eles apontam essa bobagem aí. Ah, mas os extremos se encontram. Que extremo? Que encontra? Que extremo? Que extremo que a gente está falando? Eu estou falando de um lado, de um extremo, é gente passando fome, sem perspectiva, há gerações e gerações sofrendo as agruras da exploração, e do outro lado, gente bilionária, se esbaldando e controlando, inclusive o Estado brasileiro, já há bastante tempo, ou grandes frações do Estado brasileiro. Sobretudo, aí a gente pode dizer, no legislativo e no judiciário. Olha a análise, pode pegar qualquer análise de historiadores aí que fazem esse tipo de avaliação, né, das famílias que tomam conta do Estado brasileiro, a gente vai ver. É uma bobagem de caminho do meio. Né? Na verdade,
E aí vem nessa coisa do matar o paciente. Nessa estrutura institucional e nesse entendimento político, é preciso que a gente seja claro. O Brasil está fadado a se reproduzir da maneira como ele já é. Né? O Brasil está fadado à mediocridade. O Brasil está fadado a conviver com fortes problemas sociais, né? Com fortes problemas na ascensão socioeconômica, né? Com fome ou ondas de fome, né? De acordo com variações e crises do próprio sistema econômico. Né? E, portanto, o caminho do meio não nos serve. Pelo menos eu defendo isso. É óbvio que a gente não pode ser doidão aí, né? Achando que construir as coisas na louca que não adianta. Tem uma construção política refinada que precisa ser feita. Mas a gente precisa estar consciente. Não tem essa de no extremo se encontra. Né? Quem defende a mudança radical, de mudança de patamar da economia brasileira, do ponto de vista da esquerda, pelo menos deve ser assim, busca o caminho da emancipação. A radicalidade e violência da direita é o artifício desses aí que estão falando de caminho do meio para controlar esse processo de transformação para que ele nunca aconteça efetivamente. Ponto. É isso. Tá? Caminho do meio. Vou voltar aqui para um trechinho para a gente continuar essa análise, tá bom? Vou agora lá no minuto 6h44. Isso tudo vai estar dentro do orçamento, né? Sendo combativo, inclusive, como aquela voz, às vezes, dissidente na equipe econômica, dizendo o seguinte: não tem almoço grátis, não vamos inventar subsídios, não vamos criar fórmulas passadas que não deram certo. Não vamos fazer isso. Pronto. Esse é um trecho que eu queria chamar a atenção aqui pelo seguinte. Ele traz um artifício retórico que é fundamental. E assim, ele, pelo menos quem é economista heterodoxo, assim, tá acostumado a lidar com isso. E às vezes eu sinto isso muito em discussões com não economistas. As pessoas se referem a esse suposto erro do passado que já foi realizado na economia brasileira e voltam principalmente lá no período Manteiga, né, para falar, tentaram uma política heterodoxa, deu errado, então temos que seguir nesse padrão fiscalista aí mesmo. Mentira! Primeiro, gente, é um artifício retórico, né, para condenar de saída tudo aquilo que é diferente dessa política que beneficia os endinheirados do Brasil. Segunda coisa, com relação à política, a nova matriz macroeconômica, que foi adotada pelo governo Dilma, coordenada pelo Guido Mantega, primeira coisa, havia fortes críticas de desenho, de concepção da política, feitas dentro da própria heterodoxia econômica brasileira. Diversos pensadores, né, eu lembro de um texto de um economista famoso brasileiro, principal keynesiano, pós-keynesiano brasileiro, Cardim de Carvalho, faleceu alguns anos atrás, de um texto dele criticando a orientação da nova matriz macroeconômica no sentido de identificar que aquele sistema de incentivos à industrialização brasileira que estavam sendo dados, eles não estavam bem desenhados no sentido de exigir a contrapartida dos setores incentivados. O que de fato aconteceu. A gente teve incentivos por meio de desonerações fiscais, que algumas delas perduram até hoje e difíceis de tirar, que não trouxeram os efeitos esperados em termos de investimento, geração de emprego e sofisticação das cadeias. Houve um processo de sofisticação, de conquista de mercados internacionais muito importante, né, que foi nas campeões nacionais. Isso é muito importante, é bastante criticado por essa turma, mas uma crítica bastante infundada e que não se atém nos detalhes. Porque, na verdade, o que eles estavam contrários ali é uma mudança na distribuição do poder econômico que se transforma também em distribuição do poder político brasileiro. Então, isso é o que define o conservador, né? Inclusive. Mas havia críticas de nossa parte com relação ao desenho, coisa que eu acho que, inclusive, foi bastante corrigida na maneira como está o desenho agora do Nova Indústria Brasil. Um dia eu posso até trazer, se você acha que eu devo
até comenta aí uma análise mais detida do Nova Indústria Brasil. Acho que tem um desenho melhor, sabe? Mas hoje com um arcabouço fiscal que não permite uma atuação mais efetiva do Estado, por outro lado. Então, difícil, tá? Mas eu queria chamar a atenção para esse artifício retórico, né? Não tem esse erro do passado, tá? Não tem esse erro. A nova matriz macroeconômica lá da Dilma estava levando o país a resultados interessantes. Havia críticas de desenho, obviamente, mas que poderiam ser correções de rota, né? O que eles fizeram de 15 para 16 foi implodir todo esse processo e estabelecer um novo momento no processo de acumulação brasileiro em benefício de setores já consolidados, né? E que passaram também a tomar conta do Estado brasileiro em diversos aspectos, inclusive quebrando a indústria de construção nacional, enfim, e aquilo tudo, Lava-Jato, que a gente já conhece. Então eu queria só chamar a atenção para esse aspecto, desse artifício retórico, muito malandro, por sinal, e que está aí também nas palavras da ministra, infelizmente. Agora eu vou ali para o minuto 4 ali do vídeo, que para mim foi algo surpreendente. Fases mais curtas, mais simples de dialogar com a população. Mas eu diria naquilo que é meu, que é do planejamento, né? As pessoas falam assim, eu tenho um ministério que no presente eu lido com o orçamento, é o dia a dia, né? É o café da manhã, o almoço e o jantar. E eu tenho que trabalhar pensando no futuro. O presente não pode engolir o futuro. A gente tem que pensar no hoje e já projetar a médio e longo prazo. Isso nós estamos fazendo quietinhos, vamos entregar para o Brasil. O governo do presidente Lula vai entregar pela primeira vez na história a estratégia do Brasil que nós queremos para os próximos 25 anos, já a partir de 26. E como fazer para chegar lá, com indicadores e metas muito claras. Mas tem um ponto... Muito curioso para ver esse planejamento. Extremamente curioso. Aliás, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para alguns membros da equipe econômica do governo. E agora eu estou curioso, porque eles vão responder, né? Qual Brasil se espera construir tendo um arcabouço fiscal restritivo como esse em vigência? E pelo visto, a partir de 2027, que é o que a ministra Tebet está dizendo por aí, com um arcabouço ainda mais rigoroso a partir de 2027. Qual Brasil a gente espera disso? A gente não, né? Qual Brasil eles esperam disso? Né? Daqui a 25 anos. Qual Brasil que a gente vai ter? Por meio de quais mecanismos? Estou muito curioso para ver. Extremamente curioso. Né? Pela primeira vez, de fato, é algo que falta, algo que provavelmente foi encomendado a ela, porque não está dentro do arcabouço, do léxico dessa direita liberal brasileira. Planejar o longo prazo. Estou muito curioso. Quero ver. Eu sou doido para perguntar isso. Né? Qual Brasil vocês esperam que nós teremos daqui a 20 anos com a vigência de um arcabouço fiscal tão restritivo, com a diminuição paulatina da participação do Estado na economia, como está previsto? Isso é o que é gerado pelo arcabouço fiscal, né? Uma diminuição relativa do crescimento do gasto público e do investimento público, portanto. Estou ansioso para ver esse planejamento. Tá bom? Principalmente aí, ó, a Tebet falando da oportunidade, né, de passar uma reforma ainda mais restritiva, reforçar esse caráter dado pelo golpe de 2015-16 sobre a presidente Dilma, nesse intervalo aí entre as eleições, né, do ano que vem. Vamos ver. Pessoal, desculpem aí o tom, alguma questão. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. O tamanho do vídeo também, desculpem aí um pouquinho, mas eu espero que tenha valido a pena. Muito obrigado. Deixa o seu like se gostou, deixa o seu comentário para ver para eu saber o que você acha desses temas aí que eu trouxe, dessa crítica um pouco até veemente aí que eu faço, essas falas da Tebet. É isso aí. Um beijo. Valeu.